Muito bem, valendo. Dia 14/6/2025, 8h13. Um friozinho de lascar. E nós estamos aqui começando nossa aula número 3 de estrutura de concreto armado. E nós vamos complementar, né, gente? Primeiro, bom dia a todos, sejam bem-vindos, tá? Nós vamos complementar nessas aulas. Eu vou tentar perpassar por todos os conteúdos que vocês têm aí abrindo ao longo da semana de vocês, e algumas aulas que são eu que gravei, outras aulas que, né, outros professores gravaram para vocês, que vocês têm aí de maneira on demand, né? Vocês têm essa videoaula para assistir quando quiser. Da última aula, vocês me corrijam se eu estiver enganado, tá? Mas da última aula, eu creio ter trabalhado armadura à flexão simples e armadura dupla. Então, eu começo nesse momento, vou trabalhar com cisalhamento, tá? Armadura de cisalhamento, que nada mais são do que os estribos, tá? Os estribos de uma viga, né? E aí, eu vou dividir a tela com vocês, porque nós vamos trabalhar, vamos usar o recurso. Hoje vocês perceberam que eu estou em casa, não consegui ir para o estúdio da universidade, né? Então nós vamos fazer de casa mesmo, porque eu tenho outras aulas que eu preciso estar aqui. Muito bem. Para quem não sabe o que é um estribo aí, né? Um estribo de viga. Vou pegar aqui. O estribo é essa ferragemzinha aqui, ó. Vamos pegar nesse pilar, é essa ferragem transversal ou perpendicular. Ó, que tem um determinado espaçamento. Essa imagem é excelente. Que tem um determinado espaçamento e combate aos esforços de cisalhamento. Veja, ó. Olha as fissuras para cisalhamento, olha como o estribo combate a elas, tá? Na hora que elas vão, que a viga vai tender a separar por cisalhamento, ela fica, abre e fecha aspas, dependurada pela armadura dos estribos. Então, para que uma viga venha a cisalhar, no concreto o esforço é de cisalhamento, mas na viga em si, no estribo em si, o esforço é de tração, né? E o aço tem excelente resistência à tração, ok? Então, é desse cara que nós estamos falando. Aqui a gente pode ler uma ferragem de armadura. Nós falamos disso na primeira aula, né? Como ler o projeto estrutural, então não vou voltar nisso, mas estão aí os estribos, o qual é objeto dos nossos estudos neste momento, tá certo? Então tem aqui a quantidade de ramos do estribo, né? 2 ramos, 4 ramos, que nós veremos logo a seguir, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro exemplo. Eu peguei aqui uma viga qualquer, tá? Uma viga qualquer, num carregamento até leve, mas com um vão grande, né? Vamos. Esse programinha, né, gente, para quem não conhece, é o F-Tool, um programa interativo muito interessante, que serve para nortear aí o estudo de vocês em teoria das estruturas, inclusive para concreto armado, né? Então, nós temos uma viga com vão extremamente grande, tá? 4, 11 e 3 metros, uma viga muito, muito grande, que apresenta para nós o seguinte diagrama de esforço cortante. Então, deixa eu diminuir esse zoom aqui. Aliás, eu vou aumentar. Nós temos um cortante que começa com menos 11,6, nós temos um cortante menos 32,6, depois menos 46,6, fica positivo em 63, tem um declínio pela carga distribuída, desce em 9, menos 11,9, menos 56, mais 27,15. Então, o que nós queremos é calcular
o esforço cortante para esta viga, né? Então, uma viga desse tamanho é comum que a gente calcule o esforço para ela em vários pontos dessa viga, porque nós temos esforços cortantes, não são tão altos, né? Na verdade aqui não. Mas quando a gente tem esforços cortantes muito distintos, o que eu estou querendo dizer? Suponhamos que nós tivéssemos esse pico de 63 quilonewtons de esforço cortante e o resto fosse tudo na ordem aí de até no máximo uns 30. A viga inteira só teria esse pico alto e o resto do cortante todo baixo, como seria nesse outro tramo aqui, ó, nesse tramo final, nesse balanço. Aí sim seria comum você calcular um estribamento para uma região de estribos até onde ela atinge a mínima e o resto você trabalhar com a armadura mínima. Vocês verão, tá? Então, para uma viga desse tamanho, gente, uma viga desse tamanho, com 11 metros, apesar dela ter um carregamento pequeno, deixa eu ver qual seção transversal eu considerei nela aqui. Não considerei. Só para vocês terem ideia, para a gente começar a falar algo, eu vou criar aqui um módulo de elasticidade do concreto, apesar de vocês não verem isso, mas vou criar um módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade do concreto não está não está aí, continue. Não está aí para vocês, porque não dá tempo nem de estudar. Eu acho que está na apostila que eu montei para vocês, está assim, mas não dá tempo nessa carga horária da gente abordar isso, né? Até no presencial eu cortei essa parte desse estudo e deixo para eles fazerem por conta, mas está lá na NBR 6118, vamos pegar ela aqui, está lá na NBR 6118, e aí tem um pouquinho de paciência que sábado de manhã eu e meu computador, nós trabalhamos meio juntos aí nessa... Eu já ponho para vocês. O módulo de elasticidade secante do concreto, que ele é igual a quem? Ele é igual a alfa-i. Cadê o alfazinho aqui? Aqui, vai estar aqui. Ele é igual a alfa-i vezes 5.600 vezes a raiz quadrada do FCK vezes a raiz quadrada do FCK, tá? Então, nesse caso, nós temos que o módulo secante depende de quem? Depende o módulo de elasticidade, né? Depende do coeficiente alfa-i, que ele varia em função do tipo de agregado graúdo que você está usando, onde, para a brita de basalto, que é essa comum aqui na minha região, ele vale 1,3. 5.600 é uma constante, vezes o FCK. O FCK mais comum, gente, é o 25 MPa, né? Elevado a meio. Então, nós vamos ter algo do tipo... Deixa eu pegar meu calculador aqui. Nós vamos ter algo do tipo assim, né? 1,3 vezes 5.600 vezes 5, né? Raiz quadrada de 25 é 5. 36.400, opa, 1, megapascais. 36.400 megapascais. Então, eu vou alimentar aqui, ó, com 36.400 megapascais, tá? É claro que tem um rebaixo de linha neutra aí, tem todo Inclusive, aliás, eu falei que não estou falando, mas no meu material tem sim, tá? Inclusive, é uma equação de terceiro grau para ver qual que é o rebaixo de linha neutra em função da deformação e o EI equivalente, tá? Só que aqui nós vamos usar de maneira mais simplificada, porque não é o objetivo da aula. Então, eu vou criar uma outra seção transversal aqui, e aí a gente aprendeu lá no bom senso que uma viga, se ela for contínua, para que ela se comporte, você não tem que ficar tentando errando, que aí você dimensiona ela no estribo, dimensiona ela nas cargas, e na hora que você volta para olhar a deformação, que a flecha ela não passa. Então, um bom chute, um excelente chute, é o vão dividido por 12.
Então, o nosso vão aí é 11 metros, o vão máximo, dividido por 12, nós teríamos algo em torno de 0,91. E aí, uma boa largura para a viga, é óbvio que nós já falamos, né, que a largura da viga, na maioria das vezes, respeita o tijolo, mas em vãos muito grandes, você não tem muito o que fazer, tá? Vãos muito grandes, para ela não ter torção, seja ela torção por esforço realmente, por flambagem lateral, ou seja ela por torção de forma mesmo, que é difícil para a carpintaria fazer uma forma muito fina sem que haja torção, você tem que usar larguras na ordem de pelo menos 1/4 da altura, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com uma viga, eu vou até colocar menos, vou trabalhar com uma viga de 80 centímetros de altura, 80 centímetros de altura. Nesse cálculo aqui, ó, pedia 90. Mas como as cargas são pequenas, eu sei que passa. E aí a gente vai trabalhar por 90 por 20, então. 80 por 20, tá? E aí, o que a gente pode ver, ó, é que nós temos uma deformação aqui na ordem de 3 milímetros. Uma deformação máxima na ordem de 3 milímetros. Ó, você consegue ver aqui a deformação máxima na ordem de 3 milímetros, tá? 3 milímetros, tá? Perfeito, tá ótimo. Dava até para trabalhar com. Eu falei que as cargas são pequenas, né? Dava até para trabalhar aí com valores menores do que esse. Ó, máximo é 3,07 milímetros, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Então, como tem um rebaixo, ele é neutro e tal, eu vou trocar isso daqui, eu vou trabalhar com uma seção menor. Vou trabalhar com uma viga, então, de 70, pegar uma seção de 700 milímetros, que são 70 centímetros, por 200. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Ainda não deu nem 1 centímetro de flecha, tá? Eu vou trabalhar com a viga de 600. Estou só diminuindo. Agora eu vou trabalhar ela por 600, 140. E já vou trabalhar com a viga de 14. Vamos aplicar essa propriedade a todos e aí vamos ver o que acontece. Ó, 1,037 vezes 10 a primeira milímetros. Então, ó, agora nós já temos, aliás, 10 a primeira, né, elevada a expoente 1 é vezes 10, né? Então, estou com 10 milímetros, 1 centímetro. Ó. Quem tiver na dúvida, faz isso aqui. Ó. Pega as unidades aqui, displacement em centímetros. Então, nós temos, ó, 1,038 centímetros. Tá legal. 1,038 centímetros tá legal. Então, nós temos aqui, nossa viga ficou de 60 por 14 e se comportou bem. 1 centímetro de flecha no ponto máximo, porque o balanço ajuda muito, né? Gente, estruturas muito grandes, já fica outro aconselhamento, né? Estruturas muito grandes. Quando você tem o balanço ajuda demais na deformação, mas demais. Se eu tiro o balanço disso daqui, olha para quanto vai a flecha. Tá? Nesse caso, não caiu tanto. Mas dependendo do caso, aumenta demais. Então, o balanço é um compensador, tá? Porque o balanço tem um momento fletor contrário, então, é claro, segura a barra, né? Eu não consigo dar um Ctrl Z aqui, não é possível. Deixa eu ver se tem um desfazer aqui. Não tem um desfazer, olha que sem vergonha. Então, nós ficamos sem o balanço agora. Fui querer mostrar um negócio para vocês, ficamos sem o balanço. Não tem um desfazer. Enfim, continuamos tendo um cortante aí, agora o cortante mudou de ordem, tá? Ela reequilibrou, né? Por óbvio, ela reequilibrou, nosso cortante mudou de ordem. Então, muito bem, vamos lá. Vamos para o nosso cortante. O primeiro ponto numa viga, para ver se o mecanismo, outra coisa que eu preciso falar com vocês, eu não consigo falar sem estar olhando para a tela. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é que nós temos dois modelos de cálculo preconizados pela NBR 6118, 2014, 2024, manteve-se, tá? A parcela resistente do esforço cortante pelo próprio concreto, pelos seus mecanismos internos, que eu posso falar o efeito de arco, que eu posso falar o atrito entre o agregado graúdo,
as perdas de intensidade do esforço de cisalhamento próximas no eixo do apoio. Por conta disso, tem uma parcela que a viga resiste sozinha, sem a ajuda do estribo, tá? E aí, é claro, o dimensionamento no estado limite último, que é o que a gente faz, ele visa o quê? Ele visa que a gente dimensione sempre no modo mais econômico. Então, a gente vai pegar sempre e calcular, opa, quanto que a viga resiste sozinha, sem estribo, e aí pegar só a diferença mesmo, e calcular estribo só para a diferença, porque o que a viga resiste sozinha, nós vamos deixar ela resistir. Nós vamos forçar ao máximo esse elemento estrutural, tá? E essa parcela é chamada de VC, essa parcela de contribuição do concreto ao cortante, esforço cortante. V é a simbologia, e C de concreto, tá? Então, no modelo 1, o VC ele é constante. O modelo 2, o VC, ele é variável. Para cada caso, cada modelo se comporta melhor, tá? Na prática, eu sempre utilizei o cálculo dos dois e verificava qual me gerava uma menor área de aço. Porque nós temos todo o coeficiente de segurança, você tem certeza, quando você tem certeza do que você está falando, né? E aí eu estou falando na prática profissional, quando você tem certeza do seu cálculo, aquilo ali não ficou muito nebuloso, não te deixou muitas dúvidas, a estrutura está muito bem clara, o comportamento dela, né? Então, aí eu calculava pelos dois métodos e pegava um menor valor, que por vezes é do modelo 1, por vezes é do modelo 2, tá? Grandes cargas, o modelo 1 vai te dar, vai ser mais, vai ter menor área de aço, enquanto pequenas cargas, o modelo 2 vai te gerar uma menor área de aço, tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá, nós vamos abordar aqui somente o modelo 1, né? Por óbvio. O modelo 2 está lá na NBR 6118 também. Depois, ao final da aula, eu mostro tudo que eu falei dentro da NBR, tá? Todos esses pontinhos eu vou mostrar para vocês onde ele está, para não ficar travando na tela. Então, beleza. Modelo 1, VC constante. E aí, como o comportamento cesariamento de uma viga remete a um modelo de uma treliça interna no concreto, uma treliça mesmo, onde nós temos algumas diagonais que são comprimidas, e as diagonais comprimidas, quando você cisalha uma viga, internamente ela fica parecendo isso daqui, ó, treliça de Morse. Ó. Ó. Aqui o desenho tá pequeno. Treliça de Morse, ó, como se fosse isso daqui, ó. Ó, nós temos uma treliça como que essas situações inclinadas aqui, ó, quando você está cisalhando, tá? A viga interna se comporta como uma treliça, e essa parte aqui é o concreto sendo comprimido. Então, essa parte que está com essa achura aqui, ó, é o concreto sendo comprimido. E a parte que é tracionada, que é essa parte reta aqui, onde está escrito ruptura da armadura tracionada, são os estribos. Tá certo? Isso são os estribos. E aí a nossa treliça pode ter tanto esse banzo aqui em pé, como pode ser uma treliça também, ó, com os banzos inclinados, ó. Tá vendo, ó? Onde eu tô passando o mouse? Nós poderíamos ter uma treliça comum em triângulos ou uma treliça onde o 45 graus está no concreto, entre 45 e 35 graus, tá? Está a inclinação do concreto e o estribo está em pé. De qualquer jeito, é uma treliça, seja assim ou seja assim, nós temos uma treliça. Então, o concreto já está lá, nós já temos um FCK. O que nós temos que verificar é se, no esforço de cisalhamento, as duas partes da treliça vão resistir. O aço, a gente não tem qual é ele ainda, portanto, o aço a gente vai calcular. Só que o concreto, como já está dado, né, vamos pensar assim, nós já vamos concretar a viga com determinado FCK, com uma determinada seção transversal, né? Nós já escolhemos a seção transversal em função da flecha, nós falamos aqui, né? Com a viga de 60 por 14. Vamos verificar se na hora que cisalhar,
que transferiu os esforços. Vamos lembrar uma treliça? Uma treliça, ela tem só esforço de tração e compressão, né? Na hora que vier o esforço, distribuir esforço de compressão nessa pequena zona que forma treliças internas dentro do concreto, que é resistida pelo concreto, vamos ver se ele não esmaga. E aí, a norma fala o seguinte, para verificar o esmagamento, a gente tem que falar assim, ó, que o VSD, que é o esforço, né? É o esforço de cortante solicitante de cálculo, tem que ser menor ou igual, ao VRD2, que é um modelo de cálculo que é o cortante resistente desse modelo. Então, VSD, quem vai ser? VSD é igual ao V, né? O VK, que é o cortante característico que sai do diagrama, vezes o coeficiente de majoração de esforços do concreto armado para o ELU, estado limite último, que é o tal do gama C, né? Não vou nem colocar ele aqui porque o valor é 1,4. Então, muito bem. Isto posto, nós precisamos saber quem é o VRD2. E o VRD2, quem que é ele? O VRD2 é um coeficientezinho chamado alfa-V, é o alfa-V, vezes, na verdade, é o 0,27, né? 0,27 vezes, vou abrir um parênteses aqui, dentro desse parênteses vou colocar uma fraçãozinha, 1 menos, esse é o alfa-V, já estou escrevendo o alfa-V direto, FCK dividido por 25, aqui vezes o FCD, vezes a largura da viga, que a gente chama de BW, vezes a altura útil da viga, tá? Esse coeficiente aqui dentro, ó, só para não ficar... Esse coeficiente aqui chama alfa-V. É esse daqui. Essa. Lá na norma vocês vão encontrar isso, tá? Onde o alfa-V é isso daqui, 1 menos FCK dividido por 25. E também na norma você vai ver o FCK dividido por 250. Então por que você está tirando para 25, gente? Porque a transformação, né, de megapascais para quilonewton por centímetro quadrado basta dividir por 10. Então já estou tirando aqui para você poder entrar com o FCK em quilonewton por centímetro quadrado, tá? Então eu já transformei essa fórmula para você entrar em quilonewton por centímetro quadrado. Se você pegar a fórmula da norma, a norma por vezes ela não tem, né, ela tem esse probleminha. Ela vem aqui para você, vou mostrar isso tudo, para você entrar com MPa nesse FCK aqui dentro e aqui de fora para você entrar em quilonewton por centímetro quadrado. Então, eu já estou adaptando isso aqui para você entrar com as duas unidades em quilonewton por centímetro quadrado. Então, vamos lá, vamos fazer nosso cálculo. Vamos pegar, gente, se a viga tiver vamos pensar, ela é inteira, ela é 14 por 60, o vão inteiro dela. Se ela tiver que romper, por óbvio, ela vai romper no maior esforço cortante que ela tem. Então, nós vamos comparar com o maior esforço cortante que ela tem, que o pico é 70,8. E é em módulo, tá? Não interessa se está embaixo ou se está em cima. É em módulo. 70,8. Então, nosso VSD é igual a 70,8 quilonewtons vezes 1,4, que é adimensional, né? Então, nós temos 70,8 vezes 1,4. 99,12. Eu vou usar uma casa decimal só. Kilonewtons. Esse é o nosso VSD. VRD2, por sua vez, vai ser igual a 0,27, é constante, tá? Tá na norma, constante. Vezes, abre parênteses, põe uma fraçãozinha aqui, 1 menos o nosso FCK aqui, gente, à medida que eu vou fazendo o exercício, eu vou criando, né? Qual que é o FCK mais comum, gente? O 25 MPa, né? É o mais comum de se usar na obra. 25 MPa, nós já aprendemos que é 2,5 quilonewton por centímetro quadrado. Então, aqui dentro, eu não vou nem colocar unidade, porque embaixo também é quilonewton por centímetro quadrado, vai cortar, vai ficar adimensional. Dividido por 25, vezes o FCD. Quem que é o FCD?
é o FCK, 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4, né, que é o coeficiente minorador, vezes a largura da viga, que é 14 centímetros, vezes a altura da viga. Ah, e aí nós temos a altura útil, né? Aqui, na fórmula, é a altura útil, não é a altura total. Então, nesse exercício, como a viga ficou? Ela ficou de 14 por 60, nós vamos falar que nós temos um D' aí igual. O interessa, eu já ensinei para vocês calcular o D' na aula passada. Revisem lá quem que é o D', eu vou colocar um D' de 3 centímetros. Então, portanto, nós temos aí um D, que o D é igual a H menos D', nós temos um D igual a 60 menos 3, que é igual a 57 centímetros. Então, nós vemos aqui 57 centímetros e dá um igual. Então, eu tenho, vamos lá, ponto 27 vezes ponto 9, né? Porque aqui vai dar 0,1, 1 menos 0,9, vezes 2,5 dividido por 1,4, vezes 14, vezes 57. 346,3. Eu falei que era uma casa só, né? Quilonewtons. Gente, o que é esse resultado aqui, ó? 346,3 quilonewtons é que o que esta viga, com essa seção transversal, 14 por 60, com um concreto de FCK de 25 megapascais, suporta sem que esmague essa bielinha aqui comprimida, ó. Essa bielinha, tá? Chama biela. Para que não esmague essa biela, você tem que ter um esforço, volta aqui, menor do que 346. E nós temos, né? E aí a gente pode escrever, ok. Por que ok? Porque o VRD2 é bem maior do que o VSD, que o nosso VSD é 99,1, né? Então, ela é bem maior do que o VSD. Ótimo, passou de passagem, né? Tá tudo bem. Professor, e se não deu certo? Não passa. Quais são as variáveis que a gente pode mexer, né? É sempre importante a gente parar de ser apertador de botão e raciocinar, né? Não passou, você está com a viga esmagando. Isso já aconteceu demais comigo, principalmente em viga de transição de prédio, quando você está calculando, os pilares vêm lá 12, 13, 15 andares e tem que morrer em cima de uma viga, porque ele não pode descer para o estacionamento. Essa viga dá cortantes, assim, extremamente altos. E, normalmente, eles extrapolam o VRD2. E aí, o que você tem que fazer? O que é diretamente proporcional aqui, que aumenta o VRD2? A largura da viga, ou a altura da viga, ou o FCK do concreto. Normalmente, se você tem lá 100 vigas no emaranhado, numa transição de um prédio, você não vai aumentar o concreto, a resistência do concreto para 3, 4 vigas. Não tem jeito de você fazer isso. Então, quem que sobra? Sobra as dimensões. Às vezes, a altura já está limitada, porque você já, como é transição de prédio, você trabalha com vigas de 90 centímetros, 1 metro de altura, 1,20 m. Então, às vezes, a altura já está limitada. O que você faz? Você mexe na largura. Você enrijece aquele lugar ali. Às vezes você faz um capitel, né? Se começar com fissura de cisalhamento. Então, é um ponto a se mexer. Você mexe na seção transversal, tá? Mas não é o nosso caso que passou. Então, aí, isso posto, nós temos o quê? Nós temos agora, então, que calcular o VC. O que eu estou querendo dizer? Por que calcular o VC? Porque se não passar nesse primeiro teste, tá? Eu vou até falar que aqui é o primeiro teste. É o primeiro teste. Se não passar nesse primeiro teste, você nem começa o cálculo, tá? Você nem começa o cálculo. Então, agora é o cálculo em si. Aquilo é um cálculo? Também é um cálculo, mas é o teste para saber se as seções transversais da viga suportam ou não, tá? E aí, então, o que a gente vai calcular agora é o VC. O VC nada mais é do que a parcela resistente do concreto
com relação ao esforço cortante. O que ele suporta sozinho? Pelo engrenamento de partículas, atrito entre elas, efeito de arco, diminuição de cortante por conta do eixo dos apoios, né? E uma série de coisas que aí está na teoria também. Eu vou deixar vocês darem uma olhada lá na teoria de Voigt-Messier. A formulazinha do VC, o VC ele é igual ao quê? Ele é igual a 0,6 vezes o FCTM, 0,6 vezes o FCTM, é isso. Às vezes eu lembro, eu já vou montando a fórmula e eu vou esquecendo esses pedaços. E aí, o FCTM, ele é igual a 0,7 vezes o FCTK inferior. E o FCTK inferior é igual a 0,3 vezes, vamos colocar aqui uma raiz quadrada com índice, a raiz cúbica do FCK ao quadrado. Pronto. Batendo tudo numa fórmula só, jogando esse dentro desse, ó, essa equação FCK inferior dentro dessa e essa dentro dessa, fica assim, ó, que o VC é igual a 0,6 vezes 0,7 vezes 0,3 vezes, deixa eu copiar aqui, que vai ficar muito mais fácil, vamos ver se vai dar certo. Vezes, deu certo. Vezes o FCK ao cubo, o FCK ao quadrado elevado ao cubo. E tudo isso, gente, tudo isso tem que ser minorado, né? Dividido por 1,4. A gente tem que minorar a resistência disso, como tudo que a gente faz, né? Cadê a fração? Aqui. Isso dividido por 1,4. Como esse resultado, veja, dentro dessa raiz aqui, eu tenho que entrar com o FCK em MPa. Só que a gente trabalha com as unidades quilonewton e trabalha com a área em centímetro quadrado. Então, lembra, não é só dividir por 10 para transformar? Então, a gente pode fazer isso daqui, que o VC fica também a mesma coisa aqui. Isso daqui. E aí, no numerador, a gente já pega e divide por 10. Então, esse é o nosso VC. Se vocês multiplicarem 0,6 vezes 0,7 vezes 0,3, dividir por 14, que é 1,4 vezes 10, nós temos que o VC ele vai ser igual a 0,009 vezes... Ah, e aqui, gente, peraí. Faltou um negocinho aqui, mano. Na fórmula aqui, ó. Aqui, vezes BW, vezes D. Então, aqui fica fora aqui, vezes BW, vezes D. Porque tem a função da seção transversal, né? Então, deixa eu copiar esse cara aqui. Jogo esse cara AK vezes BW vezes D. Pronto, belezinha. Então, vamos calcular da nossa viga em efetivo, tá? Então, o nosso VC é igual a 0,009 vezes... Vamos jogar esse cara aqui, que é muito mais fácil do que eu fazer de novo. O FCK é 25 MPa, vezes a base, que é 14 centímetros, vezes a altura útil, que é 57 centímetros, tá? Aqui, ó, como a gente transformou, isso daqui é o resultado dessa raiz, vai sair em quilonewton por centímetro quadrado, aqui é centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado, o 0,09 é adimensional, cortou, então a resposta será dada em quilonewtons. Então, vamos lá, 25 elevado a 2/3, né? Raiz cúbica do FCK ao quadrado é 2/3, 8,55 vezes 0,009 vezes 14 vezes 57. Nós temos aqui, então, 61,40, 61,4 quilonewtons, que quem é esse cara? É a parcela em que o concreto sozinho, solamente, ele resistiria. A gente não permite isso, né? Porque existe uma armadura mínima, que nós vamos falar dela já na sequência, né? Existe uma armadura mínima. Mas, enfim, aqui nós vamos dizer o seguinte:
mesmo se não houvesse estribo, com um esforço menor do que 61,4 quilonewtons, essa viga não romperia nem no esforço de tração com relação ao cisalhamento, tá? Por que esforço de tração, gente? Ó, FCTM é a resistência característica média à tração do concreto, tá? Do concreto. Então, nós estamos falando aqui da resistência do concreto mesmo. Então, pronto. Agora, a gente fala o seguinte, beleza, eu já descobri que o concreto resiste. Então, o que sobrou para o aço? O que sobrou para o aço é chamado de VSW. Quem é o VSW? É o VSD menos o VC. Por quê? A gente tem um VSD, um solicitante, que a gente já verificou que ele é menor do que o VRD2, ou seja, ele não vai romper por compressão. E o nosso VSD está aqui, ó, 99,1. Então a gente vai pegar e ver o que sobra para a armadura. O que sobra para a armadura, VSW, é igual a 99,1 kN menos 61,4 kN, que é resistido pelo concreto. 37,7. 37,7 kN é de responsabilidade da armadura. Aí a gente vem aqui e faz o seguinte, a armadura, ela é dada também pela equação da NBR 6118, e a 6118 fala assim, ó, AS sobre S, ou seja, área de aço em um determinado espaço, nós já vamos discutir quem que é ele, é igual a, vamos colocar outra fraçãozinha aqui, é igual ao VSW dividido por 0,9, que é constante, vezes o D, vezes o FYD, vezes, abre parênteses, o cosseno. Eu vou chamar de beta a inclinação. O cosseno ao quadrado de beta, peraí. Cosseno ao quadrado de beta. Cosseno ao quadrado de beta, mais... Peraí que saiu aqui. Mais o cosseno... Mais o seno, desculpe. O seno ao quadrado também de beta. Não, gente, não tem quadrado aqui não. O professor está ficando doido. É só cosseno de beta, seno de beta. Tem nada de quadrado. Tá? E aí cabem umas observações a serem feitas aqui. Vamos por partes. AS sobre S. O estribo, a gente calcula uma área que está distribuída num determinado comprimento de viga. Esse determinado comprimento de viga é o espaço S. Tá? Então, o que a gente costuma fazer? Esse espaço S, na verdade, o S é para 100 centímetros. A gente calcula para a faixa de 1 metro. Então, veja comigo, se o S vale 100 centímetros, se eu passo isso para cá multiplicando, nós temos que a armadura para uma faixa de 1 metro vai ser quem? Isso daqui, deixa eu tirar esse... Deixa eu apagar agora e só colocar AS aqui. E esse espaço veio para cá multiplicando, vezes 100, tá? Então, nossa armadura vai ter uma multiplicaçãozinha depois de vezes 100, a gente sabe que ela está no espaço de 1 metro. Outra observação, o FYD, vocês hão de convir, que nada mais é do que o FYK, que é a resistência do aço característica ao esforço de tração, dividido pelo γS, que é o fator minorador de resistência do aço, que no caso é 1,15. Então, se eu estiver trabalhando com aço CA60, por exemplo, só um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, trabalhando com aço CA60, nós teríamos que o FYK é igual a 60 dividido por 1,15. O FYD, desculpe, gente. O FYK seria 60, o FYD seria 52,17.
E a grande maioria dos estribos são em aço CA60. Porém, a norma fala assim, de jeito nenhum. Esse FYD está limitado à utilização do aço CA50. Como assim? FYD limitado ao aço CA50. O que seria essa limitação? Se você pegar 50 quilonewtons por centímetro quadrado e dividir por 1,15, você vai ter os 50 dividido por 1,15, você vai ter os 43,5 quilonewtons por centímetro quadrado, que é o limite por norma. Então, o que ela está falando assim? Independente se o seu aço for CA60, se na hora de entrar no FYD, o máximo que você vai poder usar é 43,5. Agora, se você tiver em outras regiões do Brasil que ainda se fabrica vergalhão de aço liso no aço CA25, aí você não entra com 43,5, você pega 25 e divide por 1,15, você entra com 21,7, tá? Mas não é o nosso caso. Muito bem, muito bem. Isso posto, vamos nós para o nosso... Ah, tá, mais umas considerações, né? Quem é beta? Beta é igual... Beta é igual a inclinação do estribo com relação à horizontal. Beleza. Então, ó, no desenhozinho aqui, ó, nesse desenho dá para ver. Ó, quem é o beta? É esse ângulo aqui, ó, entre aqui, ó. Ele chamou de alfa aqui, tá? Ele chamou de alfa. É esse ângulo aqui, ó. Estão vendo? Ó, foi chamado de beta o ângulo de inclinação das bielas comprimidas do concreto. E aqui nós estamos chamando de alfa, tá? Então, lá na minha equação eu pus beta, porque eu já tinha usado alfa para um outro exemplo. E aí, então, quando a gente tem estribos inclinados, eu tenho que vir aqui na equação e colocar essa inclinação aqui, ó. Como normalmente a gente trabalha com estribos na vertical, né? Perpendiculares ao eixo da viga, né? Normalmente os estribos, ó, vocês podem ver que eles são armados na vertical, né? Ó, cadê? Estribos. Ó, armados na vertical, gente. Olha como é que é o comum. Tá vendo? Todos eles, ó. Raramente você vê um estribo inclinado. Estribos todos armados na vertical. Então, o que a gente tem? A gente tem que o ângulo formado entre a horizontal e o estribo é de 90 graus, certo? Estribo de 90 graus. Então, a gente pode jogar essa formulazinha lá já e vamos calcular sem mais delongas nossa área de aço. Então, nossa área de aço vai ser o VSW, que a gente já sabe quem que é 37,7 quilonewtons. O D, a gente já sabe que é 57 centímetros. O FYD, a gente já sabe que é 43,5 kN por centímetro quadrado. O cosseno de beta, a gente já sabe que é 90 graus. E o seno de beta, a gente já sabe que é 90 graus. E aí, vejam comigo aqui. Ó, esse quilonewton vai simplificar com esse quilonewton. Esse centímetro vai simplificar com esse centímetro quadrado, né? Porque, assim, divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, cortou quilonewton com quilonewton, ficou centímetro quadrado dividido por centímetro. Então, a resposta disso daqui é só desse primeiro termo. Esquece o 100 aqui, enquanto não tem o 100. A resposta disso daqui seria dada em centímetro. Só que centímetro é a mesma coisa que centímetro quadrado por centímetro. E quando a gente multiplica por 100, a gente multiplica por 100 o quê? 100 centímetros por metro. Então, cortou centímetro por centímetro, no final das contas, a nossa resposta vai ser dada em centímetro quadrado por metro. Tá certo? Eu vou apagar isso aqui, mas é só para mostrar a unidade para vocês. Vocês sabem que eu gosto de provar as unidades aí.
Aqui embaixo vai dar 1, né? A cosseno de 90 é 1, seno de 90 é 0, né? Então, ao contrário. Cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1, desculpa, um rebate no eixo X, outro rebate no eixo Y, na verdade. A sombra, né? A sombra vai ser sempre 0 de 90, né? É como se você olhasse o solzinho assim, e o ângulo tá pino, não vai fazer nenhuma sombra no chão, então é 0. Cosseno é 0, seno é 1. Então, esse termo aqui dá 1. É só dividir, então, 37,7 dividido por 0,9 vezes 43,5 vezes 57 centímetros. Fecha igual. Vezes 100. Já estou multiplicando por 100, né? Então, aqui, vezes 100 centímetros por metro. Já multipliquei por 100. Daria 0. Deixa eu dividir por 100 para falar o exato valor. Daria 0,017. 0,017. Então, nós temos 1,7 centímetros quadrados por metro de área de aço. Então, é isso. 1,7 centímetros quadrados por metro. Aí a gente pergunta o seguinte, beleza, então como que isso funciona? Olha, gente, eu vou abrir o Paint aqui. Como é que isso funciona? Quer dizer que ao longo do eixo da viga, perto daquele esforço, no espaço de 1 metro, dentro do espaço de 1 metro nela, eu vou ter que ter essa área de aço de 1,7 centímetros quadrados. E aí, se a gente olhar o estribo normalmente, ele é como? Ele tem duas pernas, né? Ou dois ramos. Então, 1,7 é a somatória, eu vou chamar de R1, que é o ramo 1, com R2, que é o ramo 2. Então, a área de aço do estribo, ela é igual à área de aço do ramo 1 mais do ramo 2. Ou seja, basta eu dividir por 2 que eu sei a área de aço do ramo, se ela tiver, no caso, né, apenas 2 ramos, tá? E como é que a gente sabe disso? Ó, nossa aula vai até que horas? Era das 8 até as 9h15 só, né? Eu vou deixar para vocês o estudo, ó. Deixa eu ver onde na internet vocês acham um material excelente, ó. Além do que vocês têm, né? Põe assim, Unesp, notas de aula, cisalhamento. Cisalhamento. Vamos ver se vai cair. Cisalhamento em vigas da PUC. Pô, gente, antigamente, Unesp Isola Solteira, antigamente tinha cisalhamento em vigas. Vamos ver se isso aqui. Não, não é essa porcaria aqui, não. É do Paulo Bastos, não é de Pilar. Cisalhamento de vigas de concreto. Paulo Bastos. Antigamente era aberto na internet. Infelizmente não tem. Vamos ver se nesse da PUC aqui tem um bom material. Aqui, ó. Tem a treliça, ó, a explicação da treliça de Morse, ó. O modelo 1, que é entre 45 e 90, o Alfa V2, que é o FCK em 250, ó. Tudo aqui que nós fizemos, tá? O 0,3, ó, o 0,6 FCTD, tarará, o 0,7, tudo aqui. As reduções. Deixa eu ver se tem bitolas máximas e mínimas, tem. Armadura transversal, tem. Armadura mínima transversal, tem. O esforço cortante mínimo tem, que é só... Eu quero saber... o número de ramos, ó, isso aqui que eu tô falando. Tá vendo, ó? A SW é dividido entre os ramos, tá?
A área de 2 ramos verticais do estribo, se for 3 ramos verticais do estribo, tá? Aqui, ele não vai falar o critério dos ramos, mas está na norma, tá? O critério de número de ramos. Depois eu mostro para você, senão eu não consigo acabar essa aula, tá? Então, se for 2 ramos, que é o mais comum, se for 2 ramos, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso por 2, né? Então, AS por ramo é igual a 0,85 centímetros quadrados por metro, por metro, tá? Então, se a gente pensar num ferro de 5 milímetros, a área do ferro de 5 milímetros, a área dos 5 milímetros é igual a 0,20 centímetros quadrados. Então, se a gente dividir 0,85 por 20, 0,85 dividido por 0,2, nós temos 4,25 arredondando para 5, 5 ferros, vamos falar assim, né, de maneira incorreta, mas a maneira que se fala na obra, de 5 milímetros a cada metro. Então, eu tenho aquele negocinho que a gente fala assim, né? Então, nós temos lá a escrita. Cadê o símbolo do diâmetro? O símbolo do diâmetro. Gente, eu sou meio metódico com algumas coisas. Eu estou apanhando isso aqui, que normalmente no quadro não precisa procurar o símbolo, né? Eu mesmo faço. Ué, não tem. Aqui, ó. Vamos usar esse, como não é o símbolo ideal do diâmetro. Não, mas vamos lá. Diâmetro de 5 a cada. Qual que é o espaçamento, gente? Ó, se a gente precisa de 5 ferros para dar 0,85, 5 áreas de 5 milímetros para dar 0,85, 5 áreas têm espaçamento entre si. Se são 5 ferros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ferros têm 1, 2, 3, 4 espaços entre si. Então, como é num espaço de 100 centímetros, cadê eu, já me perdi. Como é num espaço de 100 centímetros, 100 dividido por 4, 25. Então, eu tenho diâmetro de 5 a cada 25 centímetros. Esse é nossa área de aço, né? Eu poderia desenhar esse estribo, né, gente? Ó, a gente poderia desenhar esse estribo, a gente colocar lá o comprimento, né? Qual que é o comprimento desse estribo? Ora, se o cobrimento é 2 centímetros e nossa viga tem 14 por 50, tira 2 em cima, tira 2 embaixo, então ficou 46 de altura. Tira 2 de um lado, tira 2 do outro, ela tem 14, aqui fica 10. Então, 46 vezes 2, 92, 92, 102, 122, com 10 aqui, porque tem 5 aqui, ó, e 5 aqui, né, dessas dobrinhas do estribo. Então, 92, 102, 112, 122 centímetros o comprimento. Nós podemos escrever assim, C igual 122, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui, que não existe isso no projeto, mas no projeto você pode dar espaço. Aqui eu não posso. E a quantidade que vem na frente, né? A quantidade a gente pega, se a gente vai armar a viga inteira com essa quantidade, nós temos 15 metros, o espaço entre eles a cada 25 centímetros, então 15 dividido por ponto 25, nós temos 60 estribos. Como a gente tem um no começo e um no final, e a gente só contabilizou o meio, eu tenho que somar um a mais. Então, na verdade, eu tenho 61 estribos, e, gente, 61 de 5 milímetros, comprimento de 25, cada 25, comprimento de 122. Está aqui, ó. Essa é a nomenclatura que vai para o projeto estrutural. 61 estribos, diâmetro de 5, a cada 25, comprimento de 122. Tudo que você precisa para armar está aí. Certo? Muito bem. Próximo assunto, viga T. Viga T. Beleza. O que é uma viga T? Gente, nossa aula, eu não posso estourar porque eu tenho uma outra aqui. Então, viga T não vai dar para explicar assim tão rapidamente, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Viga T, deixa eu só olhar um negócio aqui.
Nossa aula está estourando, 9h30 já tem teoria das estruturas. Então, vamos lá. Viga T é uma viga cujo comportamento dela, ou ela pode ser falsa, que se a linha neutra estiver dentro da parte do T, ela é falsa. Se estiver abaixo, ela é verdadeira. Se a linha neutra estiver abaixo, ela é verdadeira. Então, aqui é falsa, aqui é verdadeira. E aí a gente faz um testezinho para saber se ela é falsa ou se ela é verdadeira. E aí, como é que é esse teste aqui? Vamos começar de novo. O teste é o seguinte, a gente chama de beta-XF. Beta-XF. Ou seja, profundidade relativa de linha neutra da flange, que é igual a quem? A espessura da capa, ou espessura da flange. Eu não lembro como é que chama no material, eu tenho até que olhar. É a espessura da flange, que é a espessura da HF. Espessura da flange dividido por 0,8, e 0,8 é por causa do diagrama parábola-retângulo, vezes D. D é a altura útil da viga. Pegando aquele exemplo nosso, então, e aí, só para contextualizar, por que uma viga é T, gente? Porque quando você tem uma viga de concreto armado e uma laje maciça passando por ela, aqui eu não sei o que tem para lá, nem aqui eu sei o que tem para cá. Estou fazendo a secção. Quando nós temos uma viga T aqui, o que acontece? Nossa armadura, nós temos o estribo aqui dentro, né? Nós vamos ter o estribo aqui dentro. Aqui nós vamos ter a ferragem negativa, aqui nós vamos ter a ferragem positiva, por exemplo, né? E aqui nós temos uma ferragem, se eu tenho uma laje maciça, eu tenho um ferro negativo ligando os dois pedaços da laje. Vamos falar de laje na próxima aula, laje e pilar, né? Nós temos uma ferragem ligando aqui. Então, esse conjunto, gente, não é normal você fazer, não é normal, não quer dizer que isso não ocorra, já vi várias vezes. Você fazer a viga, concretar e depois vir com a laje e fazer a laje em cima. Não é comum. O comum é que o estribo da laje entre dentro da viga e seja concretado ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, a condição é essa. Se isso ocorrer, se o estribo da viga estiver dentro da laje, ou seja, a altura da laje a gente usa para compor a viga. O que eu estou querendo dizer? Naquela viga nossa, vamos supor que nós temos uma laje de 15 centímetros, para usar como exemplo. E nós temos uma viga no total de 60, significa que aqui eu só estou vendo a diferença, que é de 45 centímetros, né? Por quê? 15 está embutido dentro da laje, tá? Isso é o comum que você fazer. Nesse outro exemplo em que o estribo não entra dentro da laje, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho mais 15. Então, o comprimento total à medida da base do fundo da viga até o final da laje, aí seria, nesse caso, 75. Quando você faz a viga e depois concreta a laje por cima. Nesse caso, é que a gente fez a estrutura monolítica, então o estribo entrou dentro da laje, tá? Por quê? Porque na hora que essa viga for deformar, na hora que ela for abaixar aqui, por exemplo, para dar uma flecha, para deformar, o que acontece? Como o estribo está dentro da laje, puxa a laje junto. Então a laje comporta-se como quem? Faz um recorte aqui, ó. Virou isso, né? Virou um T. Tá bom? É isso. Então, vamos lá. Esse teste que eu estou fazendo é para verificar até qual profundidade eu posso levar aí. Então, eu tenho 15 centímetros de laje, foi o nosso exemplo. Aqui eu tenho 0,8. Vou mudar o exemplo para dar uma viga T verdadeira, porque a falsa, depois eu mudo. Vezes 57 centímetros. Senão não dá tempo. Nossa Senhora, coceira. 15 dividido por 0,8 dividido por 57. 0,33. 0,33 é a profundidade máxima que ela pode baixar. Então, deixa eu fazer um outro desenho aqui. 0,33 é isso, ó. Tá aqui nossa viga T. Então, quer dizer que para a linha neutra tá nesse ponto máximo aqui,
o x sobre f dela é igual a 0,33. Ou seja, é 33% da altura útil total. É isso. E o que a gente vai fazer agora, então? Vai pegar o momento fletor e vai calcular o x sobre d. Ó, qual que é o momento fletor máximo? Ó, viga T é para, como a laje está por cima e a compressão, né? Lembra, momento positivo, a compressão está no bordo superior e a tração no inferior. Então, para esse momento negativo aqui, a viga não é T. Ela só é T para o momento positivo. Então, vou pegar esse momento positivo aqui de 129, 128,6 e vou calcular o momento para ele. MD igual a 1,4 vezes 129, quilonewton vezes metro, vezes 100 centímetros por metro, para transformar isso tudo em quilonewton vezes centímetro. Então, eu tenho 140 vezes 129, eu tenho 18.060 quilonewtons vezes centímetro. Vou lá na formulazinha do KC, KC igual a base, 14 vezes 14 centímetros, vezes 57 centímetros ao quadrado, tudo isso dividido pelo MD, que é 18.060 quilonewton vezes centímetro, que vai dar 14 vezes 57 ao quadrado dividido pela memória. Vai dar 2,52. 2,52, se a gente for lá na tabelinha do KC, se for lá na tabelinha do KC e do KS, com concreto C25, ó, C25, KC e KS, 2,52. Isso, 2,52. Tá aqui, ó, 2,5. 0,40. 0,40. Ó, olha a linha neutra, 0,40. 0,40, gente. 0,40 ln igual a 0,40. Então, quer dizer que a ln é maior do que o limite beta x sobre d. Beta x sobre f, na verdade. X sobre f. Pois seja, 0,4 é maior do que 0,33. Então, o que aconteceu? A gente testou e viu que a linha neutra, na verdade, ela passou do limite, ela que está aqui embaixo. E aqui embaixo tem vazios, né? Esses vazios, eu não posso contar com ele para resistência à compressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar a viga em dois pedaços. Eu vou separar a viga na lateral esquerda e na lateral direita, né, dessa mesa colaborante, e depois eu vou pegar e calcular só para a nervura. Eu vou separar esse daqui de pedaço 1, esses dois pedaços estão na parte 1, e esse outro pedaço na parte 2, é só isso. É só isso, não tem muito segredo. Então, a gente precisa dos valores do KS, tá? Aí nós vamos calcular novamente agora, eu estou acelerando porque nós estamos indo embora, né? Acabando nosso tempo. Nós vamos fazer o cálculo do verdadeiro do falso. Deixa eu colocar para vocês aqui o materialzinho que eu escrevi, que eu acho mais fácil do que ficar desenhando, eu consigo lá mostrar isso. Ó, tem o comprimento da mesa, tá, gente? Ó, qual que é o comprimento da mesa? Tem a ver com vão. Eu coloquei isso tudo para vocês aqui, tá tudo aqui, tá? Tudo aqui. Ó, esse processo, ó, consiste nisso, ó, nós vamos separar, tá? Nós vamos separar esses pedaços. Cadê as equações aqui? Eu quero mostrar para vocês. Ó, em função do KS, para a viga T verdadeira, ó. Calculamos aqui, agora nós vamos ver o momento resistido pela mesa colaborante, pela flange, que é essa separação aqui, ó. Quando a gente separa esse pedaço de cá e esse pedaço de cá. Então, eu tenho que inventar um comprimento dessa flange, porque não deu tempo da gente calcular, né? Ele tem a ver com o comprimento com o vão da viga. Aí depois vocês pegam no material que está lá em cima, mostrando aqui, ó. Ó. Ó, largura da mesa colaborante, BF, tá? Que é esse comprimento aqui, ó.
Tá vendo a laje maciça aqui, cortando, e a viga? É esse comprimento aqui, você vai adotar por essas equaçõezinhas aqui. BF é 2 vezes B1 mais a largura da viga. E o B1, ele é igual 0,1 vezes o tramo, o B1 é 0,1 vezes A, que é 10%, ou é o vão inteiro, se ela for biapoiada, ou para tramos vãos externos de vigas contínuas é 0,75. Então, vamos pegar nosso caso concreto aqui. Nosso caso concreto, a viga é contínua e é o vão externo que eu estou medindo. Então, é 0, o A vai ser, vamos pegar aqui, ó. O A é igual a 0,75 vezes o vão. O vão é 11 metros, então nós temos 1.100 centímetros. 0,75 vezes 11,00, nós temos 825 centímetros. E o B1 é igual a 0,1 vezes o A. 0,1 vezes 825 centímetros, que é igual a 82,5 centímetros. E aí, nós temos, então, que a largura da mesa colaborante, BF, é igual a 2 vezes 82,5 centímetros, mais a largura da viga, 14 centímetros, que vai ser igual a vezes 2 mais 14, 82,5 vezes 2 mais 14. Esse calculador já está vendo. 179 centímetros a nossa largura de mesa colaborante, tá? 179. Como não vou usar ela como um todo, eu vou dividir ela. O que eu vou fazer? Olha lá, eu vou lá utilizar, eu vou calcular agora qual é a resistência só dessa parte, só dessa mesa. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Já está me chamando aqui para a segunda aula. E aí eu vou ficando apavorado que eu quero terminar. Vou pegar a largura da mesa colaborante menos a largura da mesa, porque eu estou pegando só o que sobra, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Vou testar só esse pedaço aqui, ó. Então, vou tirar a alma, assim, na nervura. Então, é só pegar o total, né? Esse daqui aqui é BF e subtrair de BW. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Vezes D ao quadrado, dividido pelo KCF, que é o KC da flange. Se a gente pegar aqui o KC da flange, ó, a flange deu 0,33. Então, eu venho aqui, 0,33, ó, 0,33 e pego o KC da flange. É um concreto C25, o KC da flange é 2,9. Então, eu tenho aqui que o momento da flange é igual, abre parênteses, 179 menos, eu nem vou colocar unidade, tá? 14 vezes 57 ao quadrado, dividido pelo KC da flange, que é 2,9. Acabei de falar e já esqueci. 2,9, é isso mesmo. Então, menos 14 vezes 57 ao quadrado, dividido por 2,9. 184.857. 857. Esse é o momento resistido, tá? 184 mil, peraí, alguma coisa eu fiz errado aqui, moçada. Peraí, só um segundo. Tarará, tarará, 18.060, deixa eu ver se é isso mesmo. 1,4 vezes 129 vezes 100. 18.060, correto. Beleza. 14 vezes. Ah, tá. É aqui onde eu errei. Vocês vão me desculpando aqui, ó. Correria dá nisso. Essa viga é verdadeira. Essa viga é verdadeira. Aqui eu calculo o KCF, ó. Gente, eu vou. Tá corrido e eu vou. Para não bagunçar mais, eu começo isso na próxima aula. Nós não temos aula suficiente de concreto armado. O ponto é esse, tá? Essa matéria é gigante. Aqui, ó, eu suponho a viga como viga T. Então, aqui essa largura, como eu estou supondo ela como viga T, supondo T, o que a gente faz? A gente pega aqui e coloca os 179 centímetros aqui. Aí, a gente acha o KC, 179 vezes 57 ao quadrado, dividido por 18.060. Daria 32,2.
32,2. Aí, 32,2, essa viga T verdadeira, 32,2, ó. Tá aproximadamente 0,03. Então, quer dizer que a profundidade de linha neutra, nesse caso, tá aqui, é aproximadamente 0,03. E aí, então, é o contrário, né? A linha neutra é menor do que 0,03, é menor do que 0,33, então nós temos aqui que é T falsa. Falsa. A viga T falsa é simples demais. Basta você pegar a área de aço, achar o KS da flange, e através desse KC que você acabou de achar, 32,2, ó, 0,023. Então, vem aqui, KS da flange 0,023, vem lá, a área de aço é igual a 0,023 vezes 18.060 dividido por 57, que é a altura. Fácil demais. 0,023 vezes 18.060, 0,60, dividido por 57. Nós temos uma área de 7,3 centímetros quadrados. Fechou? Na próxima aula, se vocês puderem, me lembrem aí, se eu não lembrar, de trabalhar com viga T, fazer um exercício de viga T verdadeira. Já vão dando uma lida nisso daí, para não ter que fazer, né, não ficar voltando na parte conceitual. Viga T verdadeira, acabei com pressão que eu tenho um, né? Laje e pilar. Aí não vai caber tudo na mesma aula, eu vou ver quem eu sacrifico aí. Eu acho que eu vou trabalhar com pilar, que é o mais enjoado, o mais complexo. A gente trabalha com pilar na última aula. Tá? Viga T, pilar. Ó, gente, manifestem-se, tá? Fala o que vocês estão querendo ver, o que vocês estão querendo ouvir. Vocês perceberam que pode perguntar e eu faço aqui na hora o exercício que for. Os valores eu tenho eles de cor aqui, essas equações. Então a gente trabalha o que for. Só que eu preciso do feedback de vocês, porque vocês estão vendo que eu estou correndo desde o começo da aula, tentando explicar, tentando fazer, para ver se o tempo rende e não rendeu, né? Nós já estouramos em 10 minutos aí. É o tempo de eu tomar um café correndo aqui. E ninguém, eu perguntando, conversando, ninguém participou de nada, ninguém falou nada, só eu espumando a boca. Mais uma vez, né? Eu estou puxando na memória aqui, a aula passada também, ninguém pergunta, ninguém tira dúvida. Então, para a próxima aula, gente, perguntem, tira dúvidas, senão a aula vai ser muito rápida, tá? Eu estou vendo aqui que eu preciso da interação de vocês, senão não vale a pena ficar aqui, porque para eu ficar repetindo essas coisas, vocês têm ela gravada, essa é a ideia. Sábado de manhã eu ficar repetindo a mesma coisa que está gravado, é melhor deixar vocês assistirem o gravado, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa nesses 4 minutos que me restam? Não? Então, ficamos aqui dessa maneira. Eu agradeço a presença de vocês e encerramos essa aula de hoje. Valeu, professor. Valeu. Beleza,